Agora eu gostaria de ler, pastor Marcos, o Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 18, que diz assim, ó. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, pastor Marcos, diante de um texto como esse, na qual os judeus, querem matar o Senhor Jesus por desrespeitar o sábado, nós temos duas situações. Nós temos aqui os judeus falando que Jesus desrespeitou o sábado, né? E também falando, aí temos a resposta de Jesus falando que Deus trabalhava no sábado e ele também trabalha. Nós começamos a primeira pergunta um pouquinho mais atrás, lá falando sobre essa questão de trabalhar e tal. E aí, como fica essa história, pastor? Como fica esse texto aqui, dessa parte aqui do Evangelho de João? Pastor Marcos, por favor. Olha só o que está na Nova Tradução na linguagem de hoje. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então vamos lá, queridos, né? Não obedecer à lei do sábado. Então, quer dizer, aqui dá uma impressão que ele não obedeceu ao quarto mandamento da lei de Deus, tá? Vamos ser muito sinceros. Por quê? Porque o que os judeus faziam no tempo de Jesus, no sábado, tá? No sábado, é algo que na Bíblia não fica claro. Então, o leitor, uma pessoa um pouco mais leiga nas Escrituras, ela vai achar que quando ele fala da lei do sábado, ele está falando da lei do quarto mandamento. E vamos ser sinceros, eu acredito que o tradutor aqui, né, tenha pensado justamente dessa maneira, que ele se referia ao quarto mandamento do Decálogo, a lei moral de Deus. É isso mesmo? Bom, primeiro, de fato, né, aqui, né, a palavra, aqui diferente do texto de Lucas, né, existe sim um verbo, tá? Não é ausente, e esta palavra aqui não é uma invenção. Violar, quebrar, desrespeitar, não são invenções, tá? São possíveis traduções. Agora, o que acontece? Primeiro, para nós entendermos aqui, nós temos que entender o conceito do sábado, né? Porque o conceito do sábado não é o de descansar no sentido de não fazer nada, no sentido de relaxar. E sim, você deixar de fazer algo que você já fazia anteriormente. Então vamos lá, você trabalha 6 dias na semana. No sétimo dia da semana, você cessa aquele trabalho que você fazia e você vai fazer outra coisa. Então o sentido original do sábado é esse. Tanto que a palavra Shabá não significa só descanso, significa cessação. Sim, você cessa o trabalho que você fazia para fazer outra coisa, né? E é nesse contexto que Jesus vai usar essa expressão. Veja, Jesus não trabalhava materialmente, ou se ele trabalhava. Você veja que ele trabalhava no seu trabalho material, você vê ele trabalhar com o seu pai era um tecton, né? Alguns vão traduzir essa expressão como carpinteiro, outros como pedreiro, mas talvez o melhor seja um mestre de obras, que tinha uma função um pouco mais ampla. Então, Jesus ele trabalhava desta forma, mas você pode procurar Jesus e você jamais vai vê-lo
em lugar nenhum, em momento nenhum dos evangelhos, lá no canteiro de obras. Você não vai ver ele em momento nenhum na carpintaria, ou então fazendo algum trabalho enquanto pedreiro. Sim, você não vai ver por quê? Porque ele não trabalhava. Mas veja, como para nós hoje, que guardamos o sábado, né, para eles no passado, também era um dia de maior responsabilidade, e não no sentido secular, mas de maior trabalho, mas era o trabalho espiritual. Então, engana-se quem pensa que nós não fazemos nada no sábado. É o dia em que nós mais fazemos. Nós desobedecemos a Deus? Não. Nós seguimos o exemplo do nosso mestre Jesus. O que ele fazia no sábado? Ele ia primeiramente para o templo, estudava a palavra de Deus, ele estava ali na sinagoga, ele estava ali lendo a palavra de Deus. Lá no começo dos evangelhos, várias passagens o mostram, abrindo as escrituras e encontrando ali o texto do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele falando: hoje se cumpriu à vista de vocês esta escritura. Então veja, ele estudava a palavra de Deus, ele anunciava, ele pregava. Quando terminava a reunião, quando terminava o culto, ele não ia para sua casa, ele não ia dormir, mas ele fazia o que? Visitas. Nós vemos, por exemplo, ele na casa da sogra de Pedro. E o que ele fazia lá? Ele ficava jogando papo fora? Não, ele pregava o evangelho do reino, e pregar o evangelho do reino é com curas, e pregar o evangelho do reino é com ações, e pregar o evangelho do reino é com atitudes. E é isso que ele fazia, queridos. A cada sábado ele fazia o trabalho espiritual. E quando ele fala sobre o Pai trabalhar até hoje e eu trabalho também, é nesse sentido, no sentido de levar a finalização dos tempos e a salvação de todos aqueles que creem, e não no sentido de abolir o sábado, queridos. Esse é um grande erro que as pessoas têm. Nós, como seres humanos, nós temos que entender que 6 dias nós temos nosso trabalho secular, nosso trabalho material, mas o 7º dia nós fazemos as coisas agora voltadas para Deus. E vamos lá, né? Agora, fazendo essa introdução, quando ele fala assim, no verso 18, né? Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, né? Porque além de violar, desrespeitar, quebrar o sábado, veja, esse é um verbo difícil realmente de nós de traduzir esse verbo, né? Quer dizer, porque até mesmo ali no original, Eloé, ou Elohim, que é a forma original, ele vem de um verbo chamado luo, né? E esse verbo, ou lio, né? E este verbo, ele vai significar o quê? Libertar, tá? Libertar alguém ou algo preso ou atado, soltar alguém amarrado, desamarrar ou livrar, ou desatar, desfazer, ou dissolver algo amarrado, atado ou compactado. Então, essa é a raiz desse verbo que é utilizado ali. E então, o que Jesus está fazendo? Ele está dissolvendo ou está desfazendo as ataduras feitas pelos judeus, porque os judeus não guardavam o sábado como Deus queria que eles guardassem. Eles tinham uma série de restrições que tornavam o sábado um dia legalista. Você não pode andar mais do que 1 quilômetro, você não pode fazer curas porque isso é um trabalho, você não pode fazer nada. Então, eles engessavam o dia de sábado. E quando ele se levanta, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que ele veio para libertar a verdade dessas ataduras, dessas amarras que eles haviam colocado pela tradição deles ao longo do tempo. Mas você vê que jamais ele desautoriza o dia do Senhor como um dia de descanso das obras seculares e um dia de trabalho espiritual, ou seja, um dia em que você agora vai descansar
das coisas que você fazia nos outros 6 para se dedicar a um outro tipo de obra, que é a obra do Senhor, né? E quem acusava Jesus eram os judeus, tá? Não era a palavra. Eles descumpriam as regras que os judeus haviam colocado, né? Tanto no sábado, quanto em lavar as mãos, quanto em tantas outras coisas, né? Eles acusavam Jesus de descumprir essas tradições deles, e não o que de fato está escrito. Ele jamais, em qualquer momento, queridos, ele pode ser acusado de transgredir a lei e os mandamentos de Deus. Por quê? Porque ele nunca transgrediu. Mas, no entanto, os judeus o criticavam, né? Porque ele dava o sentido correto a guardar os mandamentos. Então, queridos, aqui você pode ver muito bem, se Jesus tivesse de fato violado o sábado, se Jesus tivesse de uma maneira que não pudesse ser contestada, quebrado o sábado, ou tivesse não desrespeitado, ou pior ainda, né, ele tivesse desobedecido a lei do 4º mandamento, ele poderia ser apedrejado. Por que eles nunca conseguiram levar Jesus a ser apedrejado? Porque Jesus nunca descumpriu, como eles o acusavam, os mandamentos de Deus. Se Jesus tivesse descumprido qualquer um dos mandamentos, Jesus teria pecado. Porque João vai nos dizer, o pecado é a transgressão da lei, é a transgressão dos mandamentos de Deus. E se Jesus tivesse pecado, ele destituído estaria da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que ele era sem pecado, o único que era sem pecado. Então ele nunca transgrediu o sábado, porque o sábado está na lei de Deus. Então veja como é incoerente você entender que aqui ele desrespeitou o 4º mandamento. Não, ele desrespeitou a regra dos judeus, que achavam que não se podia curar no sábado, que achavam que não podia fazer nada no sábado, que você tinha que ir para a sinagoga e não podia morar mais do que 1 quilômetro distante dela, porque era o período de percurso de um sábado, e você só podia voltar para casa e ficar em casa, né, até dar o pôr do sol. Então, esse tipo de coisa que amarrava, engessava, prejudicava o dia do Senhor e prejudicava o evangelho do reino, contra essas coisas, Jesus de fato se levanta. Mas contra os mandamentos, jamais ele obedece.